Bom, vamos seguir. No fundo, não há nada extraordinário, nada que dê a impressão de ser o produto de uma imaginação extravagante. Lembram que a gente estava falando dos traços precoces de memória do menino? No fato de um jovem casal, casado há poucos anos, terminar uma sesta de uma tarde quente de verão com uma cena de amor, sem considerar a presença do filhinho de 1 ano e meio dormindo em seu berço. Pelo contrário, acho que tal fato seria uma coisa inteiramente comum e banal. E mesmo a posição na qual deduzimos que o coito ocorreu, em nada altera este julgamento, particularmente porque não há evidência de que a relação tenha sido efetuada por trás todas as vezes. Uma única vez seria suficiente para dar ao espectador oportunidade para fazer observações que teriam sido difíceis ou impossíveis por meio de qualquer outra atitude dos parceiros. Portanto, o conteúdo da cena não pode ser por si um argumento contra a sua credibilidade. As dúvidas quanto à probabilidade poderão girar em torno de 3 pontos. Se uma criança na tenra idade de 1 ano e meio poderia estar numa posição de absorver a percepção de um processo tão complicado e preservá-la tão acuradamente em seu inconsciente. Em segundo lugar, se é possível aos 4 anos de idade que uma revisão transferida das impressões assim recebidas penetre no entendimento. E, finalmente, 3. Se qualquer procedimento poderia trazer para a consciência, coerente e convincentemente, os detalhes de uma cena dessa natureza, experimentada e compreendida em tais circunstâncias. Nota 2. A primeira dessas dificuldades não pode ser reduzida por presumir que o menino, na oportunidade de sua observação, era, afinal de contas, 1 ano mais velho, isto é, tinha 2 anos e meio, idade na qual poderia talvez ter sido perfeitamente capaz de falar. Todos os detalhes menores do caso, no meu paciente, excluíam a possibilidade de mudar a data dessa maneira. Além disso, deveria ser levado em conta o fato de que essas cenas de observação das relações sexuais entre os pais não são de forma alguma raramente trazidas à tona na análise. A condição da sua ocorrência, contudo, é precisamente que o devem ser no primeiro período da infância. Quanto mais velha for a criança, tanto mais cuidadosamente será privada se os pais estiverem acima de um certo nível social da oportunidade de fazer esse tipo de observação. É interessante esse levantamento do Freud sobre a questão do nível social versus, por exemplo, a noção do letto matrimoniale no sul da Itália, por exemplo, que com o frio eles todos dormiam juntos, enfim. Morris West tem vários romances que ele bota a Europa desse sul, né, da Itália, e você vê o letto matrimonial é muito presente na siesta, né? Bom, continuando, nós estamos na página
56. Examinarei depois cuidadosamente essas e outras dúvidas, mas posso assegurar ao leitor que criticamente não estou menos inclinado do que ele, no sentido de aceitar essa observação do menino. E pedirei apenas ao leitor que, junto comigo, adote uma convicção provisória em itálico da realidade da cena. Procederemos, em primeiro lugar, a um estudo das relações entre esta cena primária, Urzene. Parece ser este o primeiro uso do termo em trabalho publicado. No entanto, Freud havia se utilizado dele aproximadamente no mesmo sentido numa carta a Fliss, a 2 de maio de 1897. E o sonho do paciente, seus sintomas e a história da sua vida. E investigaremos separadamente os efeitos que se seguiram do conteúdo essencial da cena e de uma das suas impressões visuais. Por essas últimas, quero dizer as posturas que ele viu os pais adotarem. O homem ereto e a mulher curvada como um animal. Já sabemos que durante seu período de ansiedade, a irmã costumava aterrorizá-lo com uma figura de um livro de contos infantis, na qual o lobo era mostrado em posição vertical, com os pés em posição de movimento, as garras a descoberto e as orelhas em pé. Durante o tratamento, ele se dedicou com perseverança incansável à tarefa de vasculhar os sebos até encontrar o livro ilustrado da sua infância, reconhecendo o seu mau espírito numa ilustração da história de O Lobo e os 7 Cabritinhos. Achou que a postura do lobo nessa gravura poderia ter-lhe recordado a do pai durante a cena primária. Em todo caso, a ilustração tornou-se o ponto de partida para manifestações posteriores de ansiedade. Certa vez, quando tinha 7 ou 8 anos, foi informado de que no dia seguinte chegaria um novo tutor para ele. Nessa noite, sonhou com o tutor na forma de um leão que vinha em direção à sua cama, rugindo ruidosamente e com a postura do lobo na gravura. E outra vez acordou em estado de ansiedade. A fobia ao lobo fora superada nessa época, de modo que estava livre para escolher um novo animal que causasse ansiedade, e nesse último sonho estava reconhecendo o tutor como um substituto do pai. Nos últimos anos de sua infância, todos os seus tutores e mestres desempenharam o papel do pai, dotados com a influência do pai, tanto para o bem quanto para o mal. Aqui vou parar que vai entrar a escola secundária e assim por diante.